valores, ações, fundos imobiliários, criptomoedas. Calma que não tem nada de terror nesse tipo de investimento. Fala pessoal, beleza? No vídeo anterior eu falei sobre renda fixa e hoje eu vou falar sobre renda variável. Mas calma, não precisa ter medo, porque não é um bicho de 7 cabeças. Muitas pessoas me procuram perguntando como faz para investir. Porém, a maioria delas tem medo de perder dinheiro. Por isso, hoje eu vou explicar como que funcionam os investimentos em renda variável, quais os principais tipos e como a gente consegue investir neles. Para começar, eu vou falar sobre ações. Imagina se você montar um negócio, uma empresa, por exemplo, uma empresa de cosmética, ou um salão de beleza, ou uma construtora, talvez uma rede de postos de combustível, uma rede de escolas particulares, enfim. Você monta um negócio e esse negócio começa a dar lucro. Seria bacana, correto? Porém, você teria que desembolsar uma grande quantia, entender sobre o assunto, estudar, provavelmente ter uma graduação na área e principalmente ter muito dinheiro para começar esse negócio. Como é a história? Agora, será que não seria mais interessante eu investir em uma empresa que já dá certo? Investir em ações é exatamente isso. É você ser sócio de uma empresa que já está no mercado, que já está na Bolsa de Valores. Algumas empresas entram na Bolsa de Valores vendendo parte de suas ações com a finalidade de captar recursos para fazer investimentos. A pessoa que compra a ação dessa empresa, ela se torna dona dessa empresa. Ela se torna sócia dessa empresa. É o quê? Então, se eu comprar ações de uma determinada empresa, automaticamente eu estou fazendo parte dos lucros dessa empresa. Quanto mais ações dessa empresa eu comprar, mais participação nela eu vou ter. E qual o risco em investir em ações? Bom, o risco é basicamente você escolher uma empresa ruim. Hoje na Bolsa de Valores existem mais de 300 empresas. Empresas boas, sólidas, que geram lucros, porém também existem empresas ruins, empresas que dão prejuízo. Peraí! Apaga essa peça aí, viu? Apaga essa peça aí, corre pra lá! E como ganhar dinheiro com ações? As empresas distribuem os lucros com seus acionistas de maneira proporcional. Então vamos fazer um exemplo aqui. Se eu tenho uma ação do Itaú e em determinado período ele teve um lucro e vai distribuir esse lucro aos seus acionistas. Vamos supor que o lucro vai ser de 30 centavos por ação. Então, se eu tenho uma ação do Itaú, eu vou ganhar 30 centavos nesse período. Se eu tiver 10 ações do Itaú, eu vou ganhar R$3. Se eu tiver 100 ações, eu vou ganhar R$30. E assim por diante. Outra forma de ganhar dinheiro com ações é pela valorização da ação. Por exemplo, se eu comprar uma ação a R$10 e daqui a alguns meses ela está valendo 12. Não quer dizer que eu ganhei R$2. A minha ação valorizou mais R$2. Então, se eu tinha uma ação de 10, agora ela está valendo 12. Mas eu ainda tenho só uma ação. Eu vou ganhar esses R$2 apenas se eu vender a ação. Assim como se eu comprar a mesma ação a R$10 e daqui a alguns meses ela estiver valendo R$8. Eu não estou tendo um prejuízo de R$2. Eu estou apenas tendo uma desvalorização na minha ação. Eu só vou ter esse prejuízo se eu vender a minha ação. Se eu continuar com ela e depois ela valorizar novamente, eu não vou ter esse prejuízo. Então, investir em renda variável é dessa forma. Você tem uma ação, você tem um patrimônio. Ela pode se valorizar ou se desvalorizar. Depende de quê? Da qualidade da empresa. Depende dos fundamentos da empresa. Então, a grande sacada em investir em ações é comprar ações de empresas sólidas, empresas que geram lucros, empresas que se valorizam com o passar do tempo. Então, as suas ações vão se valorizar e você vai receber os dividendos, os rendimentos dos lucros dessa empresa. Agora, uma dúvida que todo mundo tem: quanto custa para investir em ações? Bom, no momento em que eu gravo esse vídeo, uma ação do Itaú
está valendo em torno de R$ 35. Uma ação de Magazine Luiza gira em torno aí de R$ 51, R$ 52. MRV Engenharia deve estar em torno de R$ 20, R$ 22. Vale do Rio Doce 50, 53, por aí. Então esse é o preço para comprar uma ação de cada empresa. Agora eu vou falar de um outro tipo de investimento em renda variável. Eu vou falar sobre fundos imobiliários. Você já deve ter ouvido falar que comprar casas para alugar é um bom investimento, correto? Porém, não é todo mundo que vai ter 100, 200, 300 mil reais para comprar uma casa ou para construir uma casa. Os fundos imobiliários são justamente isso. Uma empresa, uma gestora é dona de alguns prédios, de alguns imóveis. E você pode ser dono desses imóveis comprando ações ou comprando cotas desses fundos. Assim como em casas de aluguel, os inquilinos pagam mensalmente a esse fundo para usar o prédio. Por exemplo, um edifício comercial, um edifício de moradores ou de escritórios. E esse fundo vai receber o dinheiro e distribuir aos seus cotistas. Como é? E quais os tipos de fundos que existem? Existem fundos imobiliários de lajes corporativas, então esses fundos são donos de lajes, por exemplo, no centro de São Paulo ele tem um edifício. Todas as pessoas que alugarem esse edifício e pagarem mensalmente os aluguéis, esse fundo vai distribuir esse pagamento aos seus cotistas. Existem fundos de shoppings, então, por exemplo, um fundo tem uma rede de shoppings. As empresas que alugam esse shopping pagam para esse fundo. E esse fundo paga para quem? Para quem é o cotista desse fundo, ou o acionista desse fundo. Existem outros tipos de fundos, por exemplo, galpões logísticos. Quando você compra um produto pela internet, esse produto fica armazenado no local. Onde é esse local? É justamente um galpão logístico. Então existem várias maneiras de se investir em fundos imobiliários. Cada um tem um setor que prefere. Existem também fundos de hospitais, fundos de escolas, enfim, várias maneiras você tem para investir em fundos imobiliários. Agora, como eu ganho dinheiro com o fundo imobiliário? Como eu falei, os fundos imobiliários pagam mensalmente esse aluguel aos seus cotistas. Então, se você compra uma cota de um fundo imobiliário, você vai receber todo mês aquele aluguel. Uma outra forma de ganhar dinheiro em fundos imobiliários é pela valorização da sua cota. Então, se você comprou uma cota a R$100 e daqui 3 meses ela está valendo R$110, esses R$10 é a valorização da sua cota. Então, você pode vender se você quiser. Não. O maior problema em investir em fundos imobiliários é quando o inquilino sai. Por exemplo, se eu comprar uma casa para alugar ou se eu investir em um fundo imobiliário, se o inquilino sair, eu vou deixar de receber. Porém, a maior vantagem de fundos imobiliários em relação a uma casa de aluguel é que, se uma casa, o inquilino sair, eu deixo de receber 100% do meu aluguel. Já em fundo imobiliário, se o inquilino sair, eu continuo recebendo de outras fontes, porque os fundos são donos de vários shoppings, vários prédios, vários galpões. Então, se o inquilino apenas sair, os outros inquilinos continuam pagando. E quanto custa para começar a investir em fundos imobiliários? Hoje existem fundos de R$14, 50, 100, 150, R$200. Então, se eu comprar uma cota de cada um desses fundos, eu vou receber aluguel todos os meses. Agora eu vou falar sobre criptomoedas. As criptomoedas são moedas digitais criadas com a finalidade de substituir o dinheiro físico. Hoje, a criptomoeda mais conhecida é o Bitcoin. Ele vale em torno de 34, 35 mil reais. Mas você pode comprar frações dele. Assim como criptomoedas, você também pode comprar moedas como o dólar, o euro, até mesmo o ouro. Porém, eles são um pouco diferentes de comprar ações ou fundos imobiliários. Essas criptomoedas ou a própria moeda, elas não te dão um lucro constante. Você só tem lucro se você comprar por um preço e vender mais caro. Você não tem rendimentos constantes. Bom, acho que deu para ter uma ideia de como funciona a dinâmica dos investimentos em renda variável. Você ficou com alguma dúvida em algum tipo de investimento? Se sim, comenta aqui embaixo e eu faço um vídeo específico sobre esse tipo de investimento. Gostou do vídeo? Se sim, clique aqui no botão curtir
e compartilhe ele com quem você também acha que vai gostar. E não se esqueça de inscrever no canal. Até o próximo vídeo!